Bom, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje eu resolvi tomar um pouquinho do meu café, um pouquinho do meu tempo aqui, na parte da manhã, apesar de eu não ter dormido quase nada essa noite, né? Queria agradecer a quem está entrando, queria que vocês continuassem aqui na live para a gente bater um papo, mas bater um papo gostoso, da paz que Cristo nos deixou. E seria muito coerente da nossa parte a gente ter essa paz, esse momento de paz e de conversa. Amados, cafezinho. Enfim, vamos lá. Eu fiquei um pouquinho preocupado ontem com uma postagem que eu fiz e até consultei alguns uns irmãos meus que acompanham o meu trabalho pela internet, né? Trabalho esse aí que já se alonga aí 17, 18 anos de caminhada cristã. E dentro dessa caminhada cristã eu tive que tomar vários posicionamentos sobre várias questões das escrituras, do meu comportamento próprio e das pessoas que eu costumo sempre acompanhar nas redes sociais, digamos, ensinadores da palavra de Deus, das escrituras. E ontem eu coloquei na minha linha do tempo uma postagem mais ou menos assim, que qual crédito, qual o privilégio que você dá a um ensinador da palavra, um ensinador das escrituras, vier pregando com um copo de cerveja em mãos. Eu, sinceramente, eu fiquei apavorado com a retaliação que eu sofri nessa postagem. Fiquei mesmo. Porque fazia já algum tempo que eu não me posicionava em questão do alcoolismo, até mesmo dos pecados. Eu estou isento de pecado? Não, eu não estou isento. Eu tenho os meus pecados, eu tenho os meus erros, mas eu não posso me posicionar a favor de passar a mão na cabeça dos meus e dos seus pecados, procurando brechas nas escrituras. Aí que está o problema, gente. Tem muita gente ontem que chiou com isso que eu falei, com isso que eu me posicionei ontem. E olha só, gente, eu não tenho prazer de vir alfinetar ninguém com as minhas postagens. O meu intuito, quando eu venho aqui falar das escrituras e do posicionamento dos ensinadores nos dias de hoje, é justamente mostrar aquelas pessoas que seguem a minha página e seguem os meus estudos, eu quero mostrar que nós, quando tomamos a posição de mudar de vida, quando encontramos Cristo, porque olha só, gente, é importante a gente frisar uma coisa. O pecador, quando tem esse encontro com Cristo, ele tem que ter mudança. Eu não digo de um dia para o outro, mas eu digo graduativamente. A pessoa que se encontra com Cristo, ela não pode ter o mesmo comportamento que ela tinha quando ela não conhecia Cristo. Então, eu e alguns pregadores compromissados em ensinar as Escrituras, a gente quer que as pessoas olhem, né, para Jesus, vejam Jesus e tenham transformação, gente. Esse é o objetivo do ensinador das Escrituras. Que eles se encontrem com Cristo e tenham mudanças na sua vida. Deixem a velha vida de lado e comecem numa nova perspectiva de vida com Cristo. Agora, olha só, o próprio Paulo, em uma das suas cartas, se eu não me engano, a primeira Coríntios, que nós devemos ter um posicionamento sobre os irmãos que começam agora no Evangelho. Paulo disse
assim: se o comer carne escandaliza o meu irmão, então eu não comerei carne. Paulo está dizendo ali nesse contexto que se o comer de carne, ou seja, qualquer outra coisa que escandaliza o seu irmão que está começando agora no Evangelho, se escandaliza o seu irmão, então você não faça. Ontem eu me posicionei contra o posicionamento de alguns pregadores que fazem o uso do álcool, por exemplo, cerveja. Eu vejo vários pregadores com cerveja na mão. Querem ensinar o quê? Que Cristo chama eles para eles continuarem nas velhas práticas? Ou Cristo chama eles para uma mudança, uma metanoia, se chama metanoia, uma mudança de sentido da vida desse pregador e de quem ele ensina? Porque primeiro o pregador está encabido a ele, já que ele quer ser pregador e ensinador das Escrituras, que ele tenha o bom testemunho primeiro na vida dele, para depois ele mostrar para os outros que ele realmente mudou quando se encontrou com Cristo. E ontem na minha postagem eu fiquei um pouco assustado, porque conversar com as pessoas sobre esse tipo de posicionamento, hoje em dia parece que as pessoas não estão preparadas para esse assunto, ou que elas aceitam que esses ensinadores têm uma vida libertina, o que vai de encontro. Se posicionar contra o alcoolismo, primeira coisa que vão tacar em nós, eu me posiciono contra o pregador vir aqui nas redes sociais com um copão de cerveja e dizer que ele tem liberdade em Cristo. Mas essa liberdade não pode atingir o meu irmãozinho que está agora lutando contra o alcoolismo. E esse irmãozinho que está lutando contra o alcoolismo, de repente destruiu a sua família. Ele está saindo de uma situação onde ele era viciado no álcool. E agora ele quer, de repente, encontrar nas Escrituras um apoio para que ele se reerga. Mas como ele pode encontrar esse apoio se alguns pregadores estão de copo na mão? E aí, esse irmãozinho que está saindo do alcoolismo agora, com a vida destruída, ele olha para esses pregadores, esses ensinadores das Escrituras com um copinho na mão, dizendo que são libertos, o que ele vai pensar? Qual a primeira coisa que ele vai pensar? Espera lá, se esse pregador ele está tomando cerveja ou tomando vinho, por que eu também não posso tomar? Eu só queria prestar atenção numa coisa. Eu fui muito questionado da seguinte forma: Jesus tomou vinho. Ótimo, eu sei disso. Eu sei que Jesus tomou vinho. E o primeiro milagre de Jesus foi quando ele foi chamado a ir para uma festa em Caná da Galileia. Inclusive, o evangelho ali de, se eu não me engano, de João, explica que quando Jesus chegou lá, a mãe dele já estava lá. E se a mãe dele já estava lá, nos preparativos da festa, era da tradição da família da noiva ou do noivo ajudarem nos preparativos da festa. Então, provavelmente, quem estava casando deveria ser parente de Jesus e de Maria. Então, Jesus, quando chegou à festa, ele foi a uma festa. Ele não foi lá para ensinar. Ele não foi lá para pregar. Jesus não estava nessa festa com o intuito de ensinar as Escrituras. Óbvio, com a transformação de água para vinho, foi um ensinamento para os apóstolos verem e confirmarem a fé deles. Mas Jesus Cristo foi a essa festa porque era algum parente dele que estava casando, porque Maria já se encontrava nos preparativos da festa, e Jesus chega lá e se depara com a situação da mãe dele questionar: olha só, filho, acabou o vinho. Ele é até um pouco rude com a mãe. Olha, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora.
Maria teve fé em Jesus e disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E Jesus deu as ordens: encham essas talhas de água. Jesus não chegou nem a colocar a mão nas talhas. E foi e transformou água em vinho e deu ao mestre-sala para provar, e o mestre-sala elogiou. Falou: poxa vida, era de costume a gente servir o melhor vinho no começo da festa. Mas vocês deixaram o melhor vinho para depois. Graça e paz para quem está entrando. Deixa eu dar bom dia, Mara Santos. Sol Rodrigues, bom dia. Nivaldo Carvalho, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Eu vim aqui tomar um café com vocês hoje e bater um papinho. Então vamos lá, meus irmãos. O que eu quero chegar com isso? Jesus, nesse milagre, realmente transformou a água em vinho. Ótimo. Mas Jesus não estava lá no meio da multidão para ensinar ninguém. Jesus, quando tomou vinho, em algumas ocasiões, ao público, geralmente era em banquetes que ele era chamado. Era um homem que tinha uma notória presença lá em Jerusalém, naqueles arredores. Então ele era chamado para banquetes, ele sentava. Agora, qual é a quantia de álcool que Jesus ingeria? As escrituras não dizem. Mas as escrituras estão forradas de admoestações e avisos que não é para a gente ultrapassar o limite do álcool. Está cheio de passagens das escrituras e das cartas de recomendações dos apóstolos e de Paulo que a gente tem que ser chamado ao bom controle. Bom dia, Dilson, tudo bem? Então a gente tem que ser chamado ao bom controle. Tudo que a gente vai fazer tem que ter tudo, não é só o álcool, mas em tudo ter um bom controle, ter um bom comportamento. Eu estava conversando hoje com um irmão muito querido, eu prefiro não dizer o nome dele, para não dar, vocês acharem que eu protejo esse irmão, porque é um irmão que eu me posiciono muito junto com ele. Acontece que esse irmão disse uma coisa muito coerente. Se nós que seguimos a Cristo, né? Se a gente segue a Cristo, a gente tem que ter um bom posicionamento em muitas coisas, não só no álcool, mas em outras áreas. Olha só a coisa interessante que ele tocou comigo. Leonel, é o seguinte, olha só, o álcool, as escrituras não falam que ele é pecado, ou é proibido, o vinho, ou uma bebida mais forte. Não é. Realmente não é. Acontece que não é só esse quesito que a gente tem que ter o controle. Ele colocou uma situação para mim que eu achei muito interessante. Ele falou: não, olha só, entre quatro paredes, quando você é casado, há coisas que você faz entre quatro paredes que não deve sair dali, principalmente quando em relação à sua esposa. De repente ele colocou a seguinte situação, e de repente, né, numa situação dessa, há coisas que o casal faz que um agrada o outro. Por exemplo, ele colocou muito bem colocado isso. Se de repente a esposa gosta de levar um tapinha, parece bobo, né? Um tapinha, as escrituras não falam que isso é um pecado. Dar um tapinha, ou isso, ou aquilo, ou passar a mão lá. Enfim, há certas coisas entre o casal, no quatro paredes, que não sai dali, certo? Então as escrituras não se posicionam contra certas coisas que o casal faz, mas se de repente o cara começa a se empolgar, dar um tapa na esposa dele, e de repente ele está dando tapa, só que a esposa aí falou: pá, peraí, que aí já tá em demasia. E nisso o cara já vira um cara violentão na cama. Muito bem colocado isso, desse meu irmão. Gostei desse posicionamento. Há coisas que as escrituras não dizem nada, mas isso nos dá o direito de abusar disso. Por exemplo, as escrituras são bem claras que beber álcool não é pecado. Não é. Mas, você sabendo, você bem posicionado com as escrituras, você é um homem de Deus, você
está agora ensinando outras pessoas a chegarem a Jesus como um dia você chegou, eu não posso me dar o luxo de aparecer nas minhas lives ou na minha vida particular, né? Colocar nas redes sociais que eu estou fazendo, que eu estou tomando, que eu estou bebendo. Por quê? O irmãozinho que está saindo de uma clínica de recuperação de álcool, está saindo de lá, aí vem uma pessoa e fala assim, ó, tem um irmão que está pregando as escrituras, está ensinando. Vai lá na página dele para você ver. Aí tô eu, bem feliz da vida, né? Pregando as escrituras e de repente apareço com um copo de cerveja. E justamente esse irmão que acabou de sair de uma recuperação, de uma clínica, onde de repente ele destruiu a família dele, destruiu tudo que ele tinha. Agora ele quer se apoiar nas escrituras, mas precisa aprender com o ensinador das escrituras a chegar a Cristo. E ele vê eu com o copão de cerveja na mão. Vocês acham o que vai passar na cabeça dessa pessoa? Sabe qual? Só o primeiro pensamento? Por que é que eu estou me livrando de um vício, sendo que esse pregador, esse ensinador das escrituras, está tomando normalmente e dizendo que não há problema algum? Por que eu tenho que me recuperar? Lembra do bom testemunho? Vamos lá. Fazem a seguinte pergunta para mim. Ah, Leonel, mas lá na ceia, Jesus, né, Cristo, pega um cálice de vinho e diz que aquilo, até naquela hora ele pegou representando o sangue dele. Ah, mas aquilo é vinho ou suco de uva? É vinho. Eu falei, sim, é vinho. Mas, olha só como é importante a gente entender a cultura e os costumes e o que foi passado na história das escrituras sobre a cultura de Israel. Pois bem, se vocês voltarem lá na passagem, quando Moisés estava retirando o povo com a ajuda forte do braço do Senhor, lá do Egito, certo? Na noite em que o Espírito de Deus iria passar por cima do Egito e ferir os primogênitos, foi dada a ordem a Moisés da seguinte forma. O Senhor disse a Moisés, Moisés, vocês vão pegar e matar um carneiro. Vocês vão cozer esse carneiro ou assá-lo bem assado. Vai ter ervas amargas, certo? E não, Moisés, eu não permito que tenha nada que fermente nessa refeição de vocês de hoje à noite. Nem pão e nem vinho fermentado. E isso foi colocado como um costume, justamente na Páscoa judaica. Porque foi ordem do Senhor que os alimentos que fossem servidos na Páscoa, para lembrar a passagem do Espírito de Deus que feriu os primogênitos, não poderia ter qualquer alimento que fermentasse. Então Moisés fez tudo conforme o Senhor orientou. Não colocou. Ele colocou lá o carneiro, com ervas amargas assado, pães asmos e vinho sem o estado de fermentação. Muito baixo o teor alcoólico. E esse ritual foi o que Cristo repetiu na ceia. Tinha vários alimentos. E dentro desses alimentos existia pães asmos, sem fermento. Existia o vinho com muito baixa fermentação. Bem pouca. É só para dizer para o vinho não ficar ruim de um dia para o outro. Baixíssima fermentação. Porque o Senhor não permitiu que tivesse qualquer tipo de fermentação na ceia da Páscoa judaica. A gente precisa conhecer a história também. Muitos
vão pegar a passagem onde Jesus diz assim, eis que os fariseus dizem, eis aí um comilão e beberrão, comedor, amigos de publicanos e pecadores. Só tem um problema aí, gente. Quando Jesus está falando um comilão e um bebedor de vinho, amigo de publicano, Jesus está usando uma hipérbole. O que significa uma hipérbole? É um exagero na hora de falar. Jesus não estava dizendo que ele era um beberrão ou um comilão. Isso quem estava afirmando eram os religiosos da época. E hoje a gente está coberto de religiosos que acham que comer e beber à vontade tem que se basear nessa fala de Jesus. O que era uma hipérbole, um aumentativo, um exagero. E agora? E agora, como se posicionar sobre o álcool? Isso porque eu nem toquei ainda no pecado. Olha só. O que você faz entre quatro paredes não te dá o direito de fazer a quatro ventos. Exemplo disso é o seu relacionamento no seu leito de cama com o seu cônjuge. Você vai sair falando o que você apronta lá dentro de quatro paredes no seu quarto? A vida do Evangelho, a intimidade sua com Deus, não pode ser confundida. A sua liberdade com Cristo não pode confundir a cabeça de um irmãozinho neófito, novo na fé, ou que está passando por problemas de recuperação, seja no alcoolismo, ou droga, tabagismo. A tua liberdade em Cristo não pode ferir o que ele vem passando agora. Aí é que está. O problema está no seu testemunho. Gente, não sou nenhum santarrão, não. Eu tenho meus problemas. Eu tenho os meus pecados e tenho que corrigir muita coisa na minha vida. E eu não estou vindo aqui dizer que eu sou melhor que você. Não, eu não sou melhor. Ou até mesmo sou pior do que vocês. Mas eu escolhi não deixar com que minha vida entre quatro paredes e os meus problemas impliquem no que eu sei das Escrituras para passar para as outras pessoas. Eu não posso, de repente, uma mania minha, um vício, atrapalhar o desenvolvimento de um irmãozinho novo que de repente está se recuperando de outro vício. A minha liberdade em Cristo não pode ultrapassar a liberdade desse irmão que às vezes acha, por exemplo, o irmão que está saindo do alcoolismo, ele acha que o álcool destruiu a vida dele. E é uma verdade. Então ele está se recuperando e espero, por exemplo, muita gente que se recupera do álcool, eles leem a palavra, estão juntos com Cristo. E aquelas pessoas que estão indicando o caminho para eles saírem do alcoolismo, sempre indicam pessoas que falam de Deus, falam de Jesus. Então, amados irmãos, nós não podemos deixar a nossa liberdade em Cristo atrapalhar eles. Se você tem a liberdade em Cristo de tomar uma taça de vinho na tua casa, tome a taça de vinho. Mas você não precisa tacar isso na cara de ninguém. Se quer tomar tua cerveja lá, acomodado e com controle, tome sua cerveja. Não tem problema. Com controle, moderação, mas você não precisa tacar isso na rede social, porque você mesmo pode estar ensinando alguém e você não sabe o problema dessa pessoa e você está incitando essa pessoa a voltar ao vício antigo. E sinceridade, irmãos, às vezes fazemos isso sem querer, não é por maldade. Eu estou sendo sincero de coração para vocês. Tem pessoas aqui que tomam a cerveja delas, eu não vejo maldade, eu não vejo mesmo, de verdade. Só que quando parte para o evangelho, que tem, pode reparar, irmãos, vocês que falam de Cristo, tem muitos irmãos que acompanham a página de vocês. E acredite,
são irmãos que estão procurando uma melhora. Estão procurando luz, estão procurando Cristo em você. Certo? Então olha só que coisa interessante. Se esses irmãos estão procurando as suas postagens, você está pregando a palavra, você está ensinando Cristo, não é justo, irmãos, não é justo que você use da sua liberdade que você já tem com Cristo e taque isso na frente da pessoa, porque pode ser que a pessoa esteja enfrentando um problema muito sério. Então, amados, o que dizer para vocês em relação ao álcool? Não faça apologia ao álcool. Não poste a sua liberdade em Cristo, que é entre quatro paredes, na cara de todo mundo, que pode ser que tem pessoas que não interpretem isso bem. Como eu disse, é como o leito do seu cônjuge com você, as quatro paredes. Nem tudo você vai contar para os outros. E isso é a liberdade que você tem com seu cônjuge. Assim é a sua liberdade que você tem em Cristo. Não taque essa liberdade a quatro ventos, porque pode ser que, sem querer, você derrube um irmão na fé. Seja com álcool, seja com problema. Olha só, gente, tudo que é vício realmente é pecado. Tem gente que tem o pecado da gula, como, por exemplo, eu como pra caramba. Eu amo comer. E tem hora que eu exagero. Eu preciso controlar isso. Mas não é porque eu tenho esse problema que eu vou ficar postando foto do que eu faço para comer, que eu sou um louco desvairado para comer. Assim também é o álcool, o tabagismo, ou seja, o pecado que você tem para ser orientado e confessado e mudado. Outra coisa, virou um tabu. Quero até tocar esse assunto com vocês, vou até tomar mais um golinho de café, porque o assunto é complicado, olha só. Falar de pecado se tornou um tabu nos dias de hoje para os ensinadores do Evangelho. Por quê? Ninguém gosta que o outro vá lá falar de pecado. Parece que virou sina. Você vai comentar alguma coisa. Pecado, transgressão da lei, como na carta de João, se eu não me engano, no capítulo 2, ele ensina que o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é quando tudo aquilo que você faz que ultrapassa a lei de Deus. A irmã Sol colocou aqui, ó, ser fofoqueiro. É um vício horrível isso. É horrível. Concordo com você, Sol. Enfim, aí, hoje você se posiciona contra o pecado e você fala assim, olha como tá terrível. Primeiro, ontem eu senti um drama danado de certos irmãos até velho do Evangelho de falar sobre o alcoolismo. De repente, nós não se entendemos em certos assuntos, mas isso também não me dá o direito, né, de querer tacar por força maior na cabeça do irmão. Ou ele entende no amor, ou de repente alguma situação da vida vai fazer com que ele... Falar de pecado não é fácil, né? Aí você vai falar de pecado nos dias de hoje. Cara, como é difícil você pregar contra o pecado. Porque o primeiro pessoal que vai aparecer vai ser agora o do não julgueis. Porque quem é você para falar do pecado? Olha só. Se não fosse permitido falar do pecado, Jesus jamais teria dado a missão que deu para os apóstolos. Porque os apóstolos abordaram muitos pecadores. Os pais da igreja, os pós-apóstolos, abordaram muitos pecadores. Mas daí nos dias de hoje, falar do pecado, eu não posso. Agora eu pergunto, os apóstolos tinham pecado para falar do pecado dos outros? Óbvio que tinham. É óbvio que tinham.
Os apóstolos não foram homens perfeitos igual a Cristo. Eles tiveram seus erros também, os seus pecados. E as escrituras e as cartas de recomendação e o evangelho acusam isso. Agora, porque eu sou pecador, eu não posso falar dos meus e do pecado dos outros. A carta de Tiago, no capítulo 5, ele vai dizer, olha, você ajude o teu irmão a sair de um pecado, porque com isso você remove nuvens de pecado. Então você tem que orientar o pecador. Graça e paz, irmão Júnior, tudo bem, querido? Graça e paz, o irmão Lázaro que está aí também, eu não falei muito bom. Enfim, se falar do pecado agora é errado, então peraí, que orientações que nós iremos passar para aqueles que estão chegando agora no Evangelho? Porque olha só, no capítulo 10 de Mateus, Jesus vai dar orientações aos 70 discípulos e aos 12 apóstolos de como eles deveriam abordar e como deveria ser a abordagem. Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, que o reino de Deus está próximo. É do reino que Jesus está mandando os apóstolos e os seus discípulos, os 70, pregarem. Mas nessa pregação, onde esses 70 e mais os 12 foram fazer, eles pregaram arrependimento. O que você acha que é o batismo? O batismo não é um arrependimento do seu velho eu querendo se transformar numa nova criatura? E isso você confirma realmente no batismo? Você está declarando que você quer abandonar isso? E agora? Eu não posso mais falar de pecado? Porque quem é você, irmão Leonel, para falar de pecado? Mas quem eram os apóstolos para falar de pecado? Eles eram pecadores também. E nem por isso eles deixaram de falar do pecado. Eu não posso hoje em dia falar dos bêbados. Eu não posso hoje em dia falar de homossexualismo. Eu não posso hoje em dia aconselhar aqueles que estão saindo de vício, aqueles que estão fazendo um montão de coisa errada. Eu não posso aconselhar a largar disso. Quer dizer, não julgueis. É essa a palavra que vai ser agora? Ah, porque irmão Leonel, quem é você para julgar? Realmente, eu não sou ninguém. Assim como eu tenho que abandonar muitas coisinhas que ainda a minha vida traz, mas isso não pode me bloquear de falar do teu pecado também. Isso não pode ser argumento para você querer achar nas escrituras algo que dá respaldo para o teu pecadinho ou pecadão. Certo? Então agora, eu como pregador e ensinador das escrituras, eu não posso então dizer para você, olha só, essa prática está errada. Eu não posso dizer isso. Isso fere você. Então se Cristo vier agora falar para você assim, está errado. O que você vai falar? Não julgueis? Se vier uma pessoa que está profundamente estudando as escrituras, que está habilitado a trazer pessoas a Cristo, não a Ele. Eu não trago pessoas para mim, eu levo pessoas a Cristo. Eu não posso falar do pecado? Eu estou proibido de falar do pecado. Eu estava conversando até isso hoje com um irmão mais velho nas escrituras. Eu me aconselho muito com esse irmão. Agora tá desse jeito. Olha só. Eu aceito tudo que o meu irmão fala. Eu aceito o posicionamento dele. Isso tem nome. Evangelho. Isso é ecumenismo. É o eu aceitando coisas que nem Cristo iria aceitar e você está aceitando. Todas as religiões para você tá lindo. O pensamento daquele fulano tá lindo. O pensamento daquele outro tá lindo. Mas foi isso que as escrituras e Cristo ensinou? Que tudo tá bonito. Ou vocês esqueceram
que qualquer tipo de religião que buscasse coisa diferente do Deus Santo, o Deus Yahvé, do Senhor dos Exércitos, esse povo era eliminado em volta de Israel. Nosso Deus não mudou. Nosso Deus não mudou. E agora? Então você vai aceitar tudo e todas as religiões você vai achar lindo e daqui a pouquinho você está o quê? Praticando o quê? Ecumenismo. Você largou do Evangelho e a essência do Evangelho não nos dá o direito de falar algo que é diferente do que diz ali. O Evangelho não aceita religiões que buscam outras coisas a não ser Cristo, vindo como homem e fazendo o sacrifício perfeito. Se há alguma coisa chegando diferente no teu ouvido, deixou de ser Evangelho. Você deixar isso para lá é uma coisa. Agora você dizer assim, eu respeito. Como assim? Eu tenho que respeitar o ser humano. Não as falsas ideologias que eles têm na cabeça. Aliás, o próprio apóstolo João diz que qualquer coisa que seja pregado, ao contrário, que Cristo vindo como carne, vindo fazendo o sacrifício perfeito como homem, que vocês nem recebam isso na casa de vocês. Ou agora vamos dizer para o apóstolo João, não julgueis. E olha que foi um apóstolo que Jesus elogiou muito. Um apóstolo taxado como um apóstolo do amor. E mesmo sendo ele taxado o apóstolo do amor, ele não passou a cabeça em outras coisas que chegavam a ele que diferiam do Evangelho de Cristo. O apóstolo João não aceitou. E olha que ele era taxado como o apóstolo do amor. Ele não aceitou qualquer coisa. Não podemos mais falar então do pecado. Está proibido. É errado agora a gente olhar para o irmão e falar, está errado o que você está fazendo? Não condiz com o Evangelho. Não julgueis. Não, você não viu que Jesus falou que não era para a gente julgar? Ótimo, Jesus fala isso mesmo. Mas não é porque a gente não deve julgar que a gente deve olhar e achar certo. Eu posso muito bem achar errado o que o meu irmão está fazendo, amando o meu irmão, mas eu olhando para ele e falando, irmão, está errado. Acontece que Cristo fala, não julgueis, mas Cristo explica que quando um irmão está fazendo alguma coisa de errado, você vai e conversa com o teu irmão. Lembra disso? Se o teu irmão não te escutar, você leva uma testemunha e conversa com o teu irmão. Se ele te escutar, ganhaste o teu irmão. Se ele não escutar você a testemunha, você traz o mais velho, que chama a palavra presbítero, é mais velho. Você traz o irmão mais velho para aconselhar. Se ele te escutar, ganhaste teu irmão. Se caso esse irmão não te escute, considere-o como gentil e publicano. Pecador. Está fora. O próprio Cristo diz isso, gente. Que história é essa agora que eu não posso falar de pecado? Aonde está isso nas Escrituras que eu não posso recomendar um irmão a orientá-lo a fazer a coisa certa e dizer, isso que você está fazendo é pecado, está errado. Eu não posso dizer isso agora. Vamos dizer agora para sempre, não julgueis? Eu sinto muito, irmãos. Mas não espere esse posicionamento meu. Porque não foi isso que eu aprendi de Cristo. E muito menos os apóstolos ensinavam tal coisa. Como disse aqui, fala, se você vê que um irmão está pecando, ajude-o. Porque multidões de pecados serão perdoados. Eu não posso falar para o meu irmão, está errado. Olha esse posicionamento seu aí, cara, acorda, Não posso dizer isso mais. Isso agora é atirar no irmão, porque que isso, Leonel, você não pode fazer isso.
Quem é você para fazer isso? Eu não posso, então, levar essa pessoa a olhar as escrituras e falar assim, ó, tá vendo aqui? Tá errado. Eu não posso? Mas os apóstolos fizeram. Os pais da igreja fizeram. As pessoas que ensinam as escrituras da maneira correta, ensinam que pecado não... O que diz Apocalipse 22, gente? Leia Apocalipse 22. Veja lá quem vai ficar de fora. Esses que vão ficar de fora, será que não receberam nenhuma orientação? Ah, não julgueis? Olha só o que a gente está vivendo, irmãos. Não é estranho, não? Isso não incomoda vocês? Porque a mim me incomoda. Porque se a partir do momento que eu não puder mais falar do pecado, eu estou com a boca amordaçada por homens. Porque as escrituras mesmo não dizem isso. O Cristo ensinou que a gente deve sim orientar o irmão. O que é? Uma mordaça agora? Porque eu não posso? Porque sabe que esses que falam não julgueis? Ah, não julga não? Esses procuram nas escrituras e nos ensinamentos de Cristo uma brechinha para dar respaldo no pecado que ele está cometendo. Essa é a verdade. E tem que ser dita. Se esses irmãos estão dizendo não julgueis, esses aí que procuram nas escrituras e nos ensinamentos de Cristo respaldinho para os seus pecados, porque eles não querem ser descobertos. Ou eles querem procurar alguma coisa nas escrituras que dê o respaldo para ele fazer isso. Tá aí o alcoolismo. Só porque a Bíblia não fala nada, as escrituras não falam nada a respeito da bebedeira, isso não nos dá o direito de abusar disso. Porque as escrituras podem muito bem dizer, não dizer, na verdade, nada contra o álcool, mas do abuso dele e das consequências está estampado de Gênesis a Malaquias e das recomendações de Mateus até Apocalipse. Ou a gente pega e tem coerência, isso se chama coerência. Isso não se chama ser santarrão. Isso se chama ter coerência, ter sobriedade de assunto. É você saber se portar, é você saber se posicionar. Você tem que ter posicionamento. Se o seu posicionamento é contra as escrituras, alguma coisa de errado tem. Porque eu não posso deixar que a minha liberdade cristã atinja o meu irmão do lado. Eu tenho que procurar um jeito de respaldar ele. É isso que eu estou dizendo para vocês, amados irmãos. Juro para vocês que isso não é ser santarrão, isso é ser realista. Isso é você ter sobriedade de assunto, é isso é ter domínio das escrituras na sanidade que ela traz na vida de cada um. Sanidade é saúde mental. As escrituras trazem para a gente saúde mental, para a gente poder escolher o que é moral. E você acha que é moral você não querer falar do pecado e você querer viver do jeito que você quer e acha que você pode? Aqui que a irmã Sol está colocando aqui, hoje eu ouvi da Mara também. Da Mara foi da mãe, mas da Sol é o marido. Ó. Meu esposo foi alcoólatra há 30 anos. Eu não tomo vinho perto dele. Perfeito. Perfeito, irmão Sol. Perfeito. E é isso que eu quero mostrar nessa live para os outros entenderem que o seu direito, a sua liberdade de você tomar esse copo de vinho controladamente não te dá o direito de chegar perto do teu marido e porque ele já teve problema. Perfeito. Perfeito, minha irmã. É exatamente isso. A liberdade cristã é exatamente isso que você está praticando com o teu marido. Porque você ama o teu marido. Você não quer que ele volte naquela vida. Então, hoje você tem liberdade de tomar um copo de vinho, mas isso não te dá o direito de esfregar isso na cara dele. Porque ele teve problema com isso. Você está dizendo aqui, destruiu a primeira família dele. Você me entende agora, minha irmã? E aos outros irmãos que estão vendo essa live? É exatamente isso. Foi perfeito no que você colocou. A irmã Mara hoje de manhã nos meus comentários colocou que a mãe dela teve problemas sérios com alcoolismo e ela
abomina e ela está correta. E o que a gente vai falar? A gente vai contra ela agora? De repente ela vai se... Ela está errada? Não, ela não está errada, ela está correta. É o mesmo posicionamento que você tem com o teu esposo. Se não quer que ele volte, né? Com certeza não. E nem por isso você vai dançar um sambalelê na frente dele, tomando um copo de vinho. Perfeito. Perfeito. As filhas dele têm problema por causa do vício. São problemáticas. Tá vendo, minha irmã? Às vezes, olha só, cá entre nós aqui, eu sei que tem pessoas que me odeiam na rede social. Me acham arrogante, me acham assim o dono da razão. Mas eu nunca vim aqui falar da minha razão. Não é eu que se posiciono assim. Eu tento mostrar como as escrituras se posicionam. E dentro do que elas se posicionam, elas não são flexíveis. Não tem respaldo para isso. E as pessoas ficam bravas comigo. Vai lá, olha lá na postagem lá. O tanto de pau que eu levei de ontem para hoje por me posicionar contra o alcoolismo. Por me estar posicionado contra esses pregadores de hoje em dia, que eu conheço aí alguns aí, que estão aí falando de Cristo e batendo copo. Detalhe, uns até desistiram de falar de Cristo. Eu conheço uns 3, 4 que participavam na minha rede social, que eram os pregadores e tal. Por causa do alcoolismo, hoje em dia eles não estão nem falando mais nada de Cristo. Que estão, batendo copinho. E você sabe quem é. Tem uns 3, 4 aí. Por quê? Porque não conseguem ter... Bom dia, Raquel, tudo bem? Graça e paz, minha irmã. Então, esse é o posicionamento nos dias de hoje. Esse pessoal, os pregadores aí que estão aí batendo copinho em rede social e querendo ser pregadores do evangelho ou ensinadores das escrituras, conheço uns 3, 4 aí que até pregam bem. São pregadores bons. Mas devido ao compromisso com a cerveja e o vinho e o álcool, deixaram de ser coerentes. Você veja que o diabo vem e esmaga eles a ponto de eles não conseguirem mais nem transmitir nada das escrituras. E isso, quando acontece com o pregador, isso é muito triste. Muito, muito triste. Muito mesmo. Né? Bom, mete o dedão aí quem ficou, quem não ficou depois eu vou dar um jeito de levar essa live mais para frente, né? Posicionamento nas escrituras não é porque a gente tem uma certa liberdade em Cristo que isso nos dá o direito de ir lá ferir a não liberdade do teu irmão, né? Mas quando ele conheceu o evangelho, a Sol está colocando aqui, hoje ele é um pai querido delas e na família dele hoje em dia tem crédito no que fala que antes tinha perdido. Vai recuperando, não é, Sol? A pessoa vai se recuperando. Vai se recuperando, a pessoa vai ganhando de novo. O problema é que a pessoa que se envolveu com álcool, ela pode ter recaído e se a gente ama essa pessoa, a gente nunca na vida vai incitar ela a beber de novo. E hoje eu vim aqui para dizer que eu sou contra o posicionamento desses, digamos, pregadores, ensinadores a falarem das escrituras com um copo. Mas eu não sou contra você tomar um bom vinho e tomar uma boa cerveja. Eu acho que eu fico com vinho e com a cerveja, não mais que isso. Mas que isso não seja da gente perder a sobriedade, né? E que isso não seja desculpa para a gente derrubar aquele irmãozinho que está com problema no alcoolismo e tentando encontrar em nós uma saída, se agarrando no evangelho, nas coisas que a gente prega. A gente não pode deixar isso em descrédito com o nosso testemunho. Ainda bem, minha irmã, que você entendeu e quem está aqui está entendendo bem o que eu quero dizer. Sou chato com o posicionamento das escrituras? Ora, irmãos, eu sempre fui.
Não, isso não é novidade para ninguém. As poucas pessoas que ficaram do Evangelho na minha página são pessoas bem posicionadas nas Escrituras. Tá aqui o irmão Adilson, que é uma pessoa que eu sei que é bem posicionado. Tá a Sol aqui, a irmã Raquel. Então, olha só, irmãos, poucas pessoas ficaram. Muitos dos devassos que tinham na minha página saíram. Por quê? Esses de atrás saiu uma irmã velha minha de caminhada, eu senti o baque, que veio pregar coisa de outras religiões. Colocar isso na cabeça das pessoas, eu me posicionei contra. Sabe o que eu ganhei dessa irmã de anos de caminhada? Você é um religioso. Isso me doeu, porque religioso eu nunca fui. Eu sempre preguei a liberdade em Cristo, mas essa liberdade, ela tem um preço a ser pago. É o mundo virar contra você. Se o mundo não virar contra você, alguma coisa de errado tem. Não pense que Cristo veio trazer a paz. Ele não veio, ele mesmo diz, eu vim trazer a divisão mesmo. Então, saibam de uma coisa. Quer medir a tua febre, como anda a tua vida com Cristo? Comece a olhar. Se você estiver sem treta, é sinal que alguma coisa de errado tem. Então, quando esses irmãos saem da minha página, dizendo que eu sou religioso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque onde já se viu, eu sou um santarrão, não, eu já estou acostumado. O que eu não vou nunca aceitar da minha pessoa é levar o evangelho de Cristo de qualquer jeito. Só porque eu tenho pecado, eu não vou querer que os outros irmãos aceitem os meus pecadinhos e pecadões, porque eu estou levando as escrituras. Não. As escrituras, elas não são flexíveis para a gente. Elas são uma arte dura, que você não vai conseguir envergar. Por mais que você queira, você não vai conseguir envergar as escrituras a seu bel prazer. Não vai. Pode passar o tempo que for. Você pode ter o maior tempo de caminhada com Cristo. Se você pensa que você vai flexionar as escrituras a seu bel prazer, você está muito enganado. As escrituras são duras, realistas e são morais. Elas trazem a moral de Deus. E isso jamais mudará. Homem nenhum vai conseguir envergar, dobrar ou até mesmo modificar as escrituras pela sua maneira de viver. As escrituras pedem para que a gente seja flexível e se dobre a elas. Essa é a realidade do Evangelho puro de Cristo. A Cristo você se dobra para as escrituras. Elas não vão se dobrar para você. Vão, irmão Sol, já estão caindo em cima de mim. Só olhar lá nos meus posts, já estão. Eu nem ligo. Eu já estou mais do que acostumado a levar muita paulada pelo meu posicionamento. Tem irmão que morre de ódio de mim e está lá. Tem irmãos que criaram grupinhos para falar mal de mim e do Ulisses, dizendo que a gente formou uma seita internética. Olha que seita que a gente inventou, eu e o Ulisses. Sabe por que falam isso? Porque eu e o Ulisses temos um posicionamento parecido. A gente conversa muito, temos sim, mas a gente tem as nossas divergências de vez em quando. O grande problema, as pessoas acham que eu e o Ulisses temos um conluio um com o outro para ficar fazendo algum tipo de lavagem cerebral. Nós cansamos de dizer nas nossas lives, corram para as escrituras. Eu não quero seguidor, eu quero seguidor para Cristo. Eu não quero seguidor para mim. Eu não tenho vantagem de ter seguidores. Porque eu posso errar. E daqui a um tempo, eu posso cair numa heresia. E daí, eu vou levar toda essa gente comigo? Não, eu prefiro que as pessoas acreditem que eu estou pregando, levando elas a Cristo. Eu não tenho vantagem, eu não ganho dinheiro para isso, gente.
Já fui chamado, sim, inúmeras vezes pelo conhecimento teológico que eu tenho, que hoje eu considero como lixo, para ir estar pregando dentro de denominação aí, arrecadando dinheiro. Eu já recebi propostas de salário de 7, 8, 10 mil como pastor. Eu não fui. Eu posso muito bem ir lá. Eu não vou. Não é isso que eu quero. Tem inúmeras igrejas que já me chamaram. E aí, cara? Vem aí. Vem aí que você quer. Tem uma igreja grande aí que um dia me ofereceu um salário de 10 mil reais por mês. Eu não vendo Cristo. Eu entrego ele gratuitamente a quem quiser. Eu não ganho nada em dinheiro levando irmãos a Cristo. O que eu ganho é experiência com Cristo. E isso me basta. E olha, não é me vangloriando, não. Eu conheço um pouco das Escrituras. E o pouco que eu conheço é com muita mesmo. Mas nem por isso eu uso isso para corromper ninguém. Eu sempre digo, tudo que eu falar aqui, corram para as Escrituras ver se condizem com o que Cristo ensinou e com o que as Escrituras dizem. Você falou uma verdade só. Devemos absorver somente o que seja bom, averiguar as Escrituras. Até mesmo Paulo diz isso, e eu uso isso que Paulo ensinou, até mesmo nas cartas dele, porque tem coisa confusa nas cartas de Paulo, hein? Tem coisas muito confusas. Então, eu tiro essa confusão de Paulo e me sobra muita coisa boa de aproveitar de Paulo. Mas usar Paulo como referência total de Cristo é um absurdo. Porque mesmo de Paulo chegando lá em Bereia, ele não mandou ninguém olhar as cartas dele, mas mandou averiguar tudo nas Escrituras. Que Escrituras os pais da igreja usaram? Gênesis a Malaquias. Não existia carta ainda. Paulo, quando orienta Timóteo na segunda carta dele, a Timóteo, no capítulo 3, ele orienta assim, fala, Timóteo, você aprendeu de Lloyd, que é a sua avó, as santas escritas. Olha só que interessante. Então, a Lloyd, que era a avó de Timóteo, ensina as escritas. Paulo está dizendo isso. Que santas escritas? Não tinha cartinha de Paulo naquele tempo para estudar. Pois é. Então, amados, irmão Sol, os irmãos passaram por aqui. Se for do agrado, compartilha a live. Né? E outra vez eu oriento. Tudo que eu disse aqui, corram lá nas Escrituras e vejam se é coerente. Se não for, descartem. Porque eu não estou acima de ninguém. Tá ok? Então, põe o dedão aí, compartilha. Graça e paz, meus irmãos. E obrigado por mais uma vez vocês estarem me escutando aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, irmão Adilson, a irmã Sol que ficou aqui o tempo todo. Eu agradeço de coração. Né? Compartilhe a live, debata com os amigos. É importante que isso seja debatido no meio nosso. Né? Para que realmente o Espírito Santo nos guie à verdade. Tá bem? Graça e paz. Fiquem com Deus e que o Senhor abençoe vocês.